crianças autistas, elas têm direito ao BPC-LOAS, né? Claro, desde que a família esteja inserida no critério de miserabilidade, aquele critério que eu já falei de 1/4 do salário mínimo. Benefício de um salário mínimo do governo federal, BPC-LOAS. Quem tem direito? Quais os critérios para qualificar o beneficiário? Essa e outras questões, quem vai responder pra gente é a doutora Isa Simões, no Fabiana Monte Convida de hoje. Tudo bem, doutora Isa? Que prazer recebê-la no Fabiana Monte Convida, sobretudo hoje para conversarmos sobre um tema tão importante que é o BPC-LOAS, de grande utilidade pública. Eu que agradeço, espero estar tirando todas as dúvidas e estar contribuindo da melhor maneira possível. Vamos começar pela dúvida número 1. O que é o BPC-LOAS e para quem esse benefício é direcionado? Qual o público-alvo? Pronto. O BPC-LOAS nada mais é do que um benefício assistencial, né? O que significa isso? É um benefício que ele visa diminuir as lacunas socioeconômicas, né? De modo que ele é direcionado para aquelas pessoas que possuem alguma deficiência, né? Deficiência essa de longo prazo, ou idosos a partir de 65 anos ou mais, né? Desde que atendam alguns requisitos, né? E principalmente os critérios de miserabilidade. Ok. E qual a diferença desse benefício para uma aposentadoria, por exemplo? A senhora citou que se trata de um benefício assistencial. Eu acredito que é muito importante a gente trazer esse esclarecimento. Exato. Veja bem, a aposentadoria é um benefício previdenciário, né? Isso significa que a pessoa precisa contribuir para o INSS para depois ter direito ao gozo desse benefício. A aposentadoria, ela vai te dar direito à pensão por morte, né? Pode deixar a pensão para os filhos, dá direito ao 13º salário, enfim, é um benefício previdenciário. E você não precisa buscar os critérios socioeconômicos, né? Basta contribuir, já lhe dá direito a esse benefício. No caso do benefício do BPC-LOAS, né, por ser um benefício assistencial, primeiramente você não precisa contribuir para o INSS, né? Então já prescinde essa contribuição. Contudo, você precisa verificar os requisitos. Quais são esses? O critério socioeconômico, né? Ou seja, a pessoa precisa estar inserida em um lar familiar que não consiga, por si próprio ou mediante os demais membros da família, ter uma condição de se manter. E como é que é feito isso? A gente tem um critério que a gente chama de critério objetivo, né? Que na própria lei orgânica tá lá que é 1/4 do salário mínimo per capita. Ou seja, aquele grupo familiar, ele não pode oferir mais do que 1/4 do salário mínimo. Esse é um dos requisitos. Por pessoa. Por pessoa, né? Per capita é por pessoa. Pronto, esse é um dos requisitos. O segundo requisito é que a deficiência, ela tem que ser de longo prazo. O que significa isso, né? Não adianta você estar ali impossibilitado para o trabalho, né, a curto prazo. Por exemplo, uma pessoa se acidenta de moto, né? Então, hoje, ela não consegue laborar, mas o médico entende ali que com 6 meses, após um período de reabilitação, ele consiga voltar ao trabalho, né? Então isso não é uma deficiência de longo prazo. O que é uma deficiência de longo prazo? Aquela pessoa, ela vai passar toda a sua vida sem conseguir se restabelecer, tá? E essa deficiência, ela não atinge só o labor, né? É uma deficiência que vai trazer prejuízo, inclusive, para a vida social. Isso é um critério extremamente relevante. No tocante ao BPC-LOAS do idoso, o critério é só ter 65 anos ou mais. No caso, em relação ao autismo, em relação ao câncer, em relação à depressão, é possível se solicitar um BPC-LOAS? Com certeza, né? Inclusive, no tocante ao autismo, foi muito bom você ter trazido essa questão, né? Porque crianças autistas, elas têm direito ao BPC-LOAS, né? Claro, desde que a família esteja inserida no critério de miserabilidade, aquele critério que eu já falei de 1/4 do salário mínimo, né? Aí você para pensar, tá, mas a criança, ela não labora, né? Ela não trabalha. Mas quando eu falei que o benefício, a questão da deficiência, ela não atinge só
a questão do labor, né? Ela atinge também a dificuldade de você interagir no seio social. Então, aquela criança, ao longo da vida, ela vai passar por diversas dificuldades, né? Na escola, com os coleguinhas, ela precisa de uma atenção especial da mãe, né? Muitas das vezes a mãe, ela não consegue trabalhar, porque ela precisa dar uma atenção extra para essa criança. Sim. Ela precisa levar, né, para todos os acompanhamentos, pra fazer as terapias, exatamente. Então, essa criança, ela tem esse direito, né? É importante que as mães estejam atentas a isso, porque infelizmente muitas ainda não sabem, né? E padecem dessa dificuldade, né, social. E é importante que busquem seus direitos para poder estar justamente visando o melhor para as crianças, porque com certeza essa verba ela vai retornar, né, em termos de benefício para a própria criança. Agora é importante também, salvo engano, que o beneficiário ele precisa estar inscrito no CAD único, não é isso? Exatamente. O CAD único ele é importante porque ele vai justamente oferecer esse critério socioeconômico, tá? Como é que funciona isso? O CAD único, ele unifica as informações socioeconômicas, vai estar justamente verificando quais são os membros familiares, quantas pessoas estão naquela família, quantos trabalham, né? Qual o critério de renda, quais são os gastos também, né? Isso é importante para oferir também o critério socioeconômico, porque muitas das vezes a gente tem até uma família que pode, após o cálculo, perceber um pouco mais de 1/4 do salário mínimo per capita. Mas quais são os gastos dessa família, né? Gastos esses que eu falo, gastos essenciais, com medicamento, né? De repente, um acompanhamento específico, enfim. Então, através do CAD único é feita essa análise, é feito pelo CRAS, inclusive, tá? É importante, inicialmente, buscar o CRAS do seu bairro, né? Ou o CRAS do seu município. Cidades menores, geralmente é uma por município. Cidades um pouco maiores, consegue ir colocando em diversos bairros, até para poder tá facilitando. Então o CRAS ele vai estar fazendo esse estudo, o assistente social vai na residência, vai estar verificando qual a condição socioeconômica a qual está inserida aquela família e vai fazer esse cadastro, né? Que inclui inclusive o número do NIS, enfim, dentre outras informações também. Doutora, e de que forma um advogado previdenciarista pode aí auxiliar uma família na solicitação do BPC Loas? Então, de diversas formas, né? Porque por mais que a lei assegure diversos direitos, na prática não é isso que ocorre, né? O que a gente mais vê são indeferimentos indevidos. E é aí onde o advogado vai estar atuando. É claro que a gente pode estar atuando desde a fase administrativa, no primeiro pedido, né? Desde a análise documental, a organização do laudo, verificar quais relatórios são relevantes para poder estar dando entrada nesse benefício, isso é importante, né? Ou até mesmo estar atuando após o indeferimento, em que a gente vai estar ajuizando uma ação na Justiça Federal para estar rebatendo esse indeferimento do INSS. Após concedido, esse benefício, ele pode ser suspenso? Pode, inclusive se as informações do CAD único estiverem desatualizadas. É importante atualizar o CAD único a cada 2 anos e não passar disso. A senhora tem exemplos de casos de clientes que tiveram o benefício suspenso por falta de atualização de dados? Não tive casos de clientes meus porque eu gosto sempre de estar conversando, mas eu já tive clientes que vieram em razão de uma suspensão do benefício, não sabia qual o motivo, né? E após os devidos esclarecimentos foram lá, atualizaram e a gente conseguiu estar restabelecendo esse benefício. E quais os desafios a senhora pode apontar dos beneficiários do BPC Loas? São diversos, né? Desde a fase da perícia médica, em que muitas das vezes o perito do INSS ele faz uma análise muito superficial, não analisa com cuidado a documentação, os laudos, né? Muitas das vezes aquele beneficiário ele vai sozinho, né? Sim. Então ele não tem o devido esclarecimento, às vezes leva um monte de relatório, um monte de documento que não são relevantes para aquela situação em específico e o perito ele não vai parar para analisar com calma, né? Então, o que é que ocorre? Vem as negativas, vem o indeferimento, sendo que aquela pessoa tem direito, né? No tocante também, a avaliação social também, muitas das vezes é feita de maneira errônea, né? Então, por isso, a importância do esclarecimento, da conversa com o cliente, para poder justamente estar instruindo e direcionando
para a gente verificar qual é o melhor caminho para ser tomado e evitar os indeferimentos e essa concessão mais demorada. Então, antes de iniciar o processo, o ideal é de fato buscar informação e, se possível, ajuda especializada. Com certeza, esse é sempre o melhor caminho. Doutora, muito obrigada pela sua participação no Fabiana Monte Convida. Eu tenho certeza que trouxemos aí informações valiosas para as pessoas que nos assistem. Eu que agradeço a participação, agradeço a audiência de todos vocês e espero poder estar sempre contribuindo. Me sigam nas redes sociais, estou à disposição de todos vocês. A você que está aí nos assistindo, um grande beijo e até a próxima.